Olá, meus amores, tá tudo bem com vocês? Estou passando por aqui novamente e hoje eu quero trazer uma mensagem de um chamado e de um comunicado de alta importância. Recall. Você está atento ao recall? O que é um recall? Recall é um comunicado de alto impacto. Por quê? O que se refere então a esse recall, Renata? O que você quer falar conosco hoje? Bom, eu sou Renata Tom, terapeuta sistêmica, e hoje eu quero trazer um recado especial para você. Recall, em 2010, nos Estados Unidos, os fabricantes de automóveis entenderam que, após a verificação dos automóveis, muitos deles haviam saído com defeitos de fabricação. Até aí tudo bem. O que mais impactou foi que, ao descobrirem esses defeitos e que isso colocaria a vida das pessoas que adquiriram, esse automóvel, os proprietários, colocaria a vida dos proprietários em risco. E mesmo eles enviando o comunicado para que eles retornassem, à fábrica para fazer ali aqueles reparos, pasmem, mais de 30% negligenciaram esse comunicado. Muitos porque não ouviram o comunicado e acharam que o seu veículo estava tudo ok, outros porque de repente ao primeiro impacto acharam que deveriam, ter que desembolsar alguns custos, um valor para fazer esse reparo, mas era gratuito, não havia preço por esse reparo. Mesmo assim, muitos negligenciaram. Mas o que você quer trazer para nós hoje, Renata? Porque a palavra nos diz em Atos 3,19: arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Muitos negligenciaram o chamado de recall para poder fazer o reparo em um bem que poderia colocar a tua própria vida em risco. Acontece que, o que eu quero trazer aqui hoje, assim como os automóveis, o ser humano negligencia o retorno e o chamado do recall do Senhor. Por quê? Nós nascemos 100% ok. O princípio da okeidade diz que todo e qualquer ser humano que aqui está nessa terra nasceu 100% ok. O que quer dizer esse princípio? O princípio da okeidade, ele diz que todos nós nascemos do bem e ok, com capacidades iguais para fazer a vida dar certo, funcional ou não. Eu não estou aqui entrando no mérito da deficiência que muitas pessoas, nascem, e mesmo assim nós sabemos que o dom da vida, ele vai se adaptando, ele vai, um sentido não funciona, ele vai atenuando o outro. Eu não estou aqui entrando nesse mérito, mas o princípio da oquidade, ele diz que todos nós nascemos 100% ok. Nós não viemos com defeito de fabricação e mesmo assim negligenciamos ao chamado. Somos mais de 8 bilhões e meio de habitantes neste mundo. 2,6% em média. A última pesquisa que eu fiz professam a fé. Se dizem cristãos. E mesmo assim, muitos ainda não vivem como deveria ser. E onde estão esses outros 6 bilhões e tantos pelo mundo? A própria palavra nos diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então, a nossa necessidade, a nossa importância, o grau de importância enquanto cristãos de propagarmos, porque tudo que vem de Deus é bom e é benigno. E assim como os automóveis, nós não saímos da mão do Criador, da mão do fabricante com defeito de fabricação. Ah, Renata, tá. É porque você não sabe a vida que eu tive, você não sabe onde eu fui criado, você não sabe o meio onde eu fui educado, instruído, formado, sim. E aqui entra a questão. Nós nascemos 100% ok. Acontece que no decorrer da vida, nós vamos sendo formatados, nós vamos sendo moldados, nós vamos sendo scriptados e recebemos um script, desde ainda ali do ventre. Nós recebemos um script e muitas das vezes a gente vai aí pela vida como se estivéssemos aí, com post-its. Quais são esses post-its? Do abandono, da rejeição, da humilhação, da traição, da vergonha,
E aí a gente vai assim pela vida. E como que nós vamos nos relacionar? Nós vamos nos relacionar com máscaras para exatamente nos defender disso aqui, ó. E muitas das vezes a gente não ouve esse chamado, e esse chamado é como se fosse o Espírito Santo de Deus que está aí batendo a porta. Eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir eu entrarei e cearei contigo. E por que que a gente não ouve esse chamado? E aqui eu quero trazer uma analogia que todo sofrimento humano, ele começa onde? No Espírito. E se eu não estou sendo capaz de ouvir a voz do Espírito Santo que habita em mim, é porque a minha alma está ferida exatamente com esses post-it que me fazem ir aí pela vida, sangrando pela vida. A alma está para o Espírito, o útero está para a vida. Um útero inflamado, um útero com miomas, um útero deformado, ele não vai gerar vida, assim como uma alma ferida também não se conecta e não ouve o chamado do Rical do Senhor. Eu deixo aqui essa palavra para você. Se fez sentido para você, se você estiver aí precisando de ajuda, porque muitas das vezes para entrar e acessar esses lugares, desses post-its que estão aí na sua vida, nesses scripts, porque nós não fazemos o que nós queremos, assim como Paulo mesmo nos diz lá na palavra. Por que que o bem que eu quero fazer, esse mesmo eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço? Existem questões muito mais profundas que nos levam a estar fazendo aquilo que nós não queremos. E muitas das vezes estão aí nessas marcas, nessas feridas que não foram olhadas, que não foram curadas. E aí você precisa de alguém para te auxiliar, para te conduzir a entrar em contato com essas feridas. E dar um novo olhar, porque muitas das vezes a narrativa que você criou em cima disso daí, você vai propagando essa narrativa. Eu fui abandonada, eu fui rejeitada. E você vai propagando isso daí. E quando ele está aí na porta batendo, você não ouve o chamado dele. Deus está chamando, não negligencie o Rical do Senhor. Você não veio com defeito de fabricação, aqui, assim como os automóveis que saem lá das usinas, das fábricas. Você nasceu 100% ok. 100% ok. Um beijo no coração. Se essa palavra tocou, se precisar de ajuda, pode me chamar. Eu estou aqui de mãos estendidas para lhe auxiliar dentro dos aconselhamentos sistêmicos, dentro dos meus atendimentos. Calling you to say